Então, essa é a nossa proposta de oficinas, né, de práticas pedagógicas antirracistas. É uma oficina que eu já dou no NEAB, que é dentro de um projeto com a professora Sônia, que é uma professora da UERJ, da educação, né, da formação de professores da educação, da UERJ, aqui no Rio de Janeiro. Mas essa é uma versão mais compacta, né, que eu estou trazendo dentro do edital Cultura Presente nas Redes, aqui, que é um edital aqui também do Estado do Rio, da Secretaria de Cultura daqui. Nesse curso, eu trabalho geralmente as narrativas de famílias negras, né, narrativas de mulheres negras. Essa aqui é uma fotografia da Safira Moreira, que é uma realizadora, uma cineasta, né, uma diretora de fotografia também. Ela é da Bahia, se formou aqui no Rio de Janeiro, tem um trabalho muito bacana em torno da memória, né, na memória de famílias negras. E ela é uma das realizadoras que eu estudo na minha pesquisa, que eu desenvolvo pesquisa de mestrado, que é voltada para discutir, né, para discutir a partir das obras, né, e também da trajetória de mulheres negras que pensam memória, ancestralidade, né, que estão trazendo nas suas narrativas documentais, sobretudo, esse viés, né, de recuperar esse direito à memória das famílias negras, que é um direito, né, que também é também negado historicamente, socialmente. Então, a Safira tem um trabalho muito bacana nesse sentido. Aqui vocês vão ver, a Safira é essa mulher que está em P&D aqui, esse rosto feminino em P&D, né, nesse plano frontal. E ao lado dela tem um frame, uma parte do cartaz, na verdade, do filme Travessia, que é um filme que a gente vai assistir, onde ela trabalha a memória. E essa imagem dessa mulher com o bebê é a imagem que gera esse trabalho dela, geradora, assim, que é o motor para ela conduzir a pesquisa dela em alguns antiquários. Ela vai procurando memórias de famílias negras, ela vai... E aí a gente vai falar um pouquinho dessa trajetória dessa Safira. Ela tem um trabalho, né, de recuperação de memória de famílias negras. Ela fez uma pesquisa por antiquários no Rio de Janeiro, no período que ela esteve aqui, para se formando também em cinema, e ela ia em antiquários e ela foi reunindo fotografias antigas né, em feiras, né, de material usado, onde a gente encontra, muitas vezes, álbuns antigos, álbuns de família, fotografias antigas, né? Tem sempre alguém que vende, pelo menos aqui no Rio tem duas feiras, né, que sempre acontecem, a Feira da Praça 15, a Feira do Lavradio, e elas têm, geralmente, tem sempre alguém vendendo essas fotografias antigas, álbuns de família, para quem quer reunir esse material, né, e dar, né, uma ressignificar de algum lugar, né? E ela foi pensar isso a partir do audiovisual. Ela ia procurando registros de famílias negras, né, e de mulheres negras nessas fotografias, né, antigas, e ela geralmente não encontrava assim, registros de famílias negras, né? E na família dela tem uma história também, que é marcada por isso. Assim, ela vem de uma família que também tinha dificuldade ao registro fotográfico, né? Então, o registro fotográfico era o momento, era geralmente feito em momentos assim de encontro da família, né? Elas tinham pouco acesso, né, ter fotógrafo, levar um fotógrafo em casa para fotografar a família, né, para fotografar, né, as pessoas da família, era algo caro. Então, muitas vezes as famílias negras não tinham acesso a esse registro, né? Isso vem de um passado colonial, isso vem, né, historicamente, da forma como a sociedade brasileira se estruturou.
né? Então, as famílias, né, de ex-escravizados, escravizados também não tinham esse acesso, né, ao registro fotográfico. E aí, como essa herança, né, desse passado, né, escravocrata, né, isso foi se reconfigurando, mas mantendo essa exclusão, mantendo, né, essa falta de acesso, né, à memória, ao registro das pessoas negras, das famílias negras. E isso é uma questão que essa filha queria abordar, né? E ela foi tentando levantar, e muitas vezes ela foi notando que muitas vezes essas famílias, quando elas apareciam em registros fotográficos, elas estavam, essas pessoas negras, elas estavam em contextos de famílias brancas, né? Era uma babá, era né, uma empregada doméstica, ou era uma pessoa que trabalhava, né? Era uma ama de leite, alguém que trabalhava naquela família branca, naquela casa de uma família branca, e esse registro era feito, geralmente, dessa mulher ou de pessoas negras em contextos de trabalho, né, no ambiente doméstico. E tinha poucos registros, né, de famílias negras. Né, e era uma questão para ela, porque a família dela também tinha muitos poucos registros. Geralmente, os registros eram feitos quando tinha um casamento de alguém, quando tinha, né, uma comemoração, e a família se reunia, né, aí se trazia um fotógrafo para fazer os registros. Né, então, havia uma escassez, né, de registros. E aí a gente vai pensar a partir desse lugar, só voltando um minuto, esse aqui é o Gabriel Martins, ele é um cineasta que está agora com um filme que vai representar o Brasil no Oscar, que é o Marte 1. Ele fez também um curta, que é o curta chamado Movimento, é um curta para um projeto do Instituto Moreira Salles, que convidou alguns artistas, né, alguns realizadores, para pensarem durante a pandemia, né, numa narrativa audiovisual e entregar isso para o Instituto, né, e montar uma espécie de exposição, de exibição, né, de uma sessão online com esses curtas, né, que o MS convidou, né, alguns realizadores, e aí o Gabriel fala desse registro da família dele, né, com a rotina com a filha, com a companheira, no contexto da pandemia, né, como estavam as expectativas, né, naquele momento. Também é um trabalho muito interessante. O Gabriel também trabalha, né, com a memória de famílias negras. Martin, a gente tem não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir já, mas é um trabalho também que no caso é uma ficção, mas que também está pensando, né, uma boa representação das famílias negras, né, esse lugar de afeto, esse lugar, né, de pensar a memória e a ancestralidade, que está muito inspirado na própria experiência dele, né, na família dele, né, muito inspirado, né, na própria vida dele também, né, como foi a infância, né, ele se projetou muito naquele personagem, que é o garoto, o personagem principal, tem muito, assim, da experiência dele, da infância dele, né, dos sonhos dele, né, dos projetos dele, e aí ele vai trazendo uma série, né, de questões do cotidiano, né, o Gabriel Martins, ele tem esse trabalho de trabalhar esse trabalho de registrar o cotidiano, né? Então, geralmente as narrativas que ele produz com a Filmes de Plástico, que é a produtora que ele fundou com alguns amigos, são filmes que estão pensando no cotidiano, que nem sempre tem um conflito, né? Porque nas narrativas, né, do cinema clássico narrativo, geralmente você tem o conflito como a narrativa tem um conflito, é o motor, né, que faz o arco daquele personagem, né, andar para frente, faz a história andar para frente, né, é o conflito, né, então você geralmente parte, né, de um personagem, um protagonista, que tem um objetivo, né, e para chegar a esse objetivo, ele tem um obstáculo, né, a enfrentar. Então, do conflito, né, essa história vai sendo movida para frente até a gente chegar a uma transformação desse personagem. E o Gabriel Martins e a Filmes de Plásticos é uma produtora que trabalha geralmente com filmes que não necessariamente têm um conflito. Né? O personagem não necessariamente está lidando com o conflito, mas trazendo dinâmicas do próprio cotidiano, sabe? Questões do próprio cotidiano, como Temporada, que é um filme de André Novaes,
o Marte 1 também, né, traz essas narrativas do cotidiano, né, não necessariamente tem um conflito a se resolver, mas tem questões, né, com as quais os personagens estão lidando. E é um cinema que é isso, está pensando muito desse lugar, assim, das famílias, né, das relações sociais, né, dessas interações, né, de como a gente vai subjetivando, né, o cotidiano, o dia a dia, as relações, como a gente vai se construindo, né, a partir dessas interações. E aí eu trouxe também o curta dele para a gente assistir, não sei se vai dar tempo, mas eu vou passar o link depois para vocês, né, poderem assistir, vou passar alguns links de materiais. Né? E a outra realizadora, que está aqui nessa foto mais acima, esse que é um trabalho dela, é a Aline Mota. Ela é uma artista visual, ela é multiartista, e ela também trabalha com esse registro de famílias negras, né? Ela também tem essa memória, né, a partir da própria experiência da família dela, né? Ela vem de uma família interracial, então ela pensa a memória a partir desse lugar, né? Como é que ela significa, né, esses lugares, a família como um lugar de afeto, mas também nesse contexto interracial, onde se perpetuam violências, né? Também se perpetuam. Então, existe o afeto, existe o amor, mas também esse lugar onde as tensões, né, de raça, as tensões étnicas estão ali presentes, né? Isso não está fora do contexto da família, né? Isso é reproduzido nos ambientes familiares, né? Isso também está presente nesses ambientes, no cotidiano das famílias interraciais. Então, ela vai pensar desse lugar. E aí eu trouxe aqui uma citação da Leda Martins, né? A Leda Martins é uma grande pensadora, pioneira do teatro negro, da performance, né? Ela é um nome importante, né, para a gente pensar a corporeidade, corpo, pensar oralidade, né? Então, eu estou propondo que a gente pense aqui o corpo a partir desse lugar de performance, né? E aí o corpo negro, e também esse lugar da oralidade. A Leda fala: o significante oralitura, da forma como o apresento, não nos remete univocamente ao repertório de formas e procedimentos culturais da tradição verbal, mas especificamente ao que, em sua performance, indica a presença de um traço residual, estilístico, menômico, culturalmente consistente, inscrito na grafia do corpo, em movimento e na vocalidade, que é esse lugar da performance, né? Essa escrita por meio do corpo, né? Esse falar por meio dessa vocalidade que está localizado no corpo. Ela traz esse termo, que é oralitura. Como um estilete, esse traço cinético inscreve saberes, valores, conceitos, visões de mundo e estilos. A oralitura é do âmbito da performance, sua âncora, uma grafia, uma linguagem, seja ela desenhada na letra performática da palavra ou nos rolejos do corpo. Então, a gente vai trabalhar a palavra a partir desse lugar da oralidade e do corpo. Então, estou trazendo esse conceito para a gente pensar a oralitura, que é um pouco o que a Conceição Evaristo vai apresentar como escrevivência, né? Esse lugar de escrever, lugar da escrita, por meio das vivências. Então, é uma escrita que passa pelo corpo, né? E aqui eu estou propondo que a gente pense essa escrita não no lugar, né, da escrita verbal, necessariamente, né? Mas uma escrita das vivências audiovisual, de forma audiovisual, uma escrita audiovisual a partir das vivências. E aí aqui a gente tem uma citação da Conceição Evaristo, esse aqui é um frame da Ana Pi, que é uma realizadora negra que também vai pensar os contextos das famílias negras, mas ela vai pensar a partir a partir da construção da identidade dela, né? Ela começa a se entender, se construir, né, socialmente como mulher e negra, e aí ela vai fazer uma viagem para a África subsaariana. Ela vai tentar resgatar essas raízes de ancestralidade, né, que ficaram perdidas, né, nesse processo de travessia, né,
com a vinda, né, nesse Atlântico, né, com a vinda, né, de homens e mulheres negras, de crianças, né, para o Brasil. Então, ela faz esse resgate dessa ancestralidade, dessa memória, e ela vai construir muitos dos projetos dela também pensando o corpo e a performance, né, trabalhando a identidade a partir desse lugar. E aí, na citação, a Conceição Evaristo, ela fala: na base, no fundamento da narrativa de Becos da Memória, está uma vivência que foi minha e dos meus. Escrever becos foi perseguir uma escrevivência. Por isso também busco a primeira narração, a que veio antes da escrita. Busco a voz, a fala de quem conta, para se misturar à minha. Então, ela tem um diálogo, né? A Conceição, ela tem esse diálogo muito forte com a oralidade, né? Ela fala que a experiência dela, que levou ela para a escrita, em primeiro lugar, foi a oralidade, né? Foi o ouvir, foi essa narração contada, né? E ela remete muito à imagem da mãe nesse processo. A gente vai ver um texto aqui dela onde ela fala sobre isso, né? E o que são essas escrevivências, né? É uma escrita que ela nasce do cotidiano, das lembranças, das memórias, das experiências pessoais e coletivas de vida, né? Da vida familiar, da vida social de um povo. Ela está no terreno da experiência, né? Nesse sentido, todas as pessoas possuem escrevivências. Então, né, todos, né, que estamos imersos, né, na vida social, que estamos, né, partilhando aqui, né, de alguma forma, as nossas vivências, né, experimentando, vivenciando coisas, né, se relacionando, enfim. Todos nós temos as nossas escrevivências, né? Nós temos as nossas vivências que a gente pode deslocar para esse terreno da oralidade e da escrita. E isso passa muito pela ideia de ancestralidade, isso passa muito pelo registro das famílias, isso passa muito pela ideia de subjetividade, de construção da nossa subjetividade. E aí eu proponho que a gente pense a partir das escritas audiovisuais de mulheres negras, né? Então, esse aqui é um texto da Ana Pi, onde ela vai pensar sobre... ela fez esse texto, o texto Concha, Moeda, antes do valor, a relação. Ela fala: as relações estão em toda parte. Em toda relação existe comunicação, que não é feita só de palavras. Em todo lugar, alguma coisa nos lembra que é possível a existência de um ruído infrasonoro nas coisas que estão em relação, em atrito, em contato. O som das coisas. A concha é um ser vivo sonoro, tátil, visual, olfativo e psíquico. Esse objeto do mar, esse objeto das profundezas do mar, esse objeto do rio, esse ser vivo, que serve de casa para alguns, serve hoje em dia de adereço, de enfeite. Mas serve também ao nosso imaginário, em muitos outros sentidos já foi moeda. Duas coisas definem a essência da moeda: o valor e a relação. Mas na sua materialidade, ela é um objeto, é uma concretude que nos estrutura e nos atravessa. Então, ela está pensando o experienciar, né, essas escrevivências, né, essa escrita ou essa oralidade nascida nas nossas experiências a partir do corpo. Então, é sensorial, é a partir dos sentidos, né, a partir do cheiro, é o visual, né, a partir do toque. Tudo isso são vivências, né? Não é só aquelas histórias que nós contamos, não é só a produção de narrativas, não é só as histórias que nós ouvimos, mas também tudo aquilo que a gente entra em contato com o mundo, né, e que nos faz perceber. Então, eu estou convidando vocês para a gente pensar o mundo não só de um lugar onde a gente racionalize esse processo de apreensão do mundo, né, que a gente apreenda pelo conhecer, pelo perguntar, pelo questionar, né, mas também que a gente perceba, né, pelos diversos sentidos, né, que nós somos, seja pela visão, seja atravessado, né, pelos sons, pelos cheiros, pelo toque, né, tudo isso são vivências que a gente pode trazer para esse processo de construção das nossas narrativas, sejam elas escritas ou audiovisuais.
E aí a Anapi, ela tem esse projeto, esse documentário, que é o Noir Blue, Deslocamentos de uma Dança, né? Ela trabalha com dança, ela tem um trabalho também muito interessante com arte e educação. Ela também já trabalhou com crianças, em contextos, né, da vida comunitária mesmo, de levar um projeto social para trabalhar o corpo, trabalhar a dança, né, trabalhar a experiência artística a partir da vida comunitária. E ela está pautando essa questão, que é o direito à memória. Esse projeto dela, que é uma produção independente, né, foi realizado inteiramente por ela. Ela viaja para a África subsaariana e numa missão de questionamento da história oficial dos deslocamentos dos povos negros, pesquisa sobre origens e busca de ancestralidade. Uma vez em seu destino, ela passa a interagir com pessoas e lugares, justificando no ar no título, através de performances. Noir é uma palavra francesa, né, que significa preto ou negro, né? Então ela vai atrás da performance, né, desse azul, para encontrar essa origem negra, essa origem preta, que se perdeu, né, nessa travessia da África para cá. Então ela vai fazer esse resgate dessa memória, dessa ancestralidade que está do outro lado desse Atlântico, né? Então ela é envolta em tecidos azuis, a realizadora usa a dança como um ritual de reconexão para, a partir de um corpo individual, acessar as camadas políticas do coletivo. Assim, os deslocamentos performáticos de um corpo representam a ancestralidade de muitos corpos políticos, deslocados pelo tempo e pelo espaço, por forças diversas, geralmente opressoras. Nesse contexto, a dança de Pi corresponde aos movimentos do partido retornar. A gente vai ver trecho aqui do documentário da Ana Pi. Isso aqui se eu não me engano, é o teaser. Eu vou só colocar aqui a legenda. Não, mas só está em espanhol. Vocês ouvem bem, gente? O vídeo está muito baixo. Não dá para ouvir, ô Késia. Tá, eu vou tentar colocar, então, o filme. O trailer está bem baixinho. Deixa eu tentar pelo filme. Aqui. Esse é o doc, né? Ela tem um espetáculo também performático, né, teatral. E ela transformou, né, esse projeto também num projeto audiovisual, nesse doc. Né? Mas o que é interessante desse trabalho dela, né, é que ela trabalha, esse filme é de 2018, né, vocês conseguem ver aqui nesse link que eu mandei, completo, tem no site dela, tem outros trabalhos também. Deixa eu mandar aqui também. Então, aqui tem outros trabalhos, né? Um deles é o Noir Blue, o link acima é o Noir Blue. Vocês podem dar uma olhada depois, com calma. Ela tem um trabalho, né, com a dança, né, com a arte, com a videoarte, né, com esse trabalho também do audiovisual, com o documentário. Então, no continente africano, a Pi se reconecta às suas origens através dos gestos coreográficos, enganjando-se num experimento espaço-temporal que une o movimento tradicional ao contemporâneo. Em uma dança de fertilidade e de cura, a pele negra sob o véu azul se integra ao espaço, reencenando formas e cores que evocam a ancestralidade, o pertencimento, a resistência e o sentimento de liberdade. E eu acho muito bacana na narrativa desse filme, que ela já começa apresentando ela passa
ela começa essa narrativa, né, só por meio do som, né? A gente tem uma imagem com, com algumas luzes, né, que ela vai descortinando ali, ela vai trazendo, né, alguns elementos, como se fosse uma noite, né? E aí a gente tem uma presença de um azul, mas a gente tem presença ali de outras cores, e ela vai contando como foi a experiência dela de chegar até a África, né, quando ela faz essa viagem. E ela é recebida uma pessoa no aeroporto, um atendente no guichê, algo assim que ela conta. E aí ela fala que ele diz que ela está regressando, né? Ah, você sabe que você é de onde? Né? Aí ela fala, né, que vem do Brasil, ele fala, mas você sabe que você está regressando, que você está voltando para casa. Então ela vai construindo toda a narrativa a partir dessa descoberta de retorno, né, de regresso, né? De construir a sua identidade, resgatar aquilo que ficou perdido, né? E que não passou, a memória não preservou, né? Não se preservou na memória. Ela ela volta, né? Ela faz esse regresso para resgatar aquilo que se perdeu com o tempo, né? Que é essa memória da origem, né? E além da Ana, né? A gente tem um outro trabalho. Esse aqui é o espetáculo, né? É a dança que é o primeiro, que ela escreveu em primeiro, depois ela faz a narrativa em audiovisual, né, o doc. E aí a outra realizadora, eu queria que vocês tivessem a oportunidade de ouvir, se eu não conseguir exibir, né, com uma qualidade bacana de som, né, não está dando para ouvir, mas pelos links depois deem uma olhada, né, deem uma assistida. É um doc muito bonito, muito sensível. E ela costura a narrativa o tempo todo, né, com texto, né, com voice-over, ela vai narrando essa viagem, né, ela conta muito desse processo, de como ela vai se relacionando com as pessoas ali, o que ela vai descobrindo, né, o que ela percebe que há em comum, como essas identidades se cruzam, como aquelas pessoas se reconhecem nela, ela se reconhece naquelas pessoas. Né? Então, é um encontro muito bacana. A Aline Mota, que é essa outra realizadora, que fez que tem o projeto Fundamentos, né? Tem o site dela que eu vou mandar aqui para vocês também. Né? O outro Fundamentos, ele é um trabalho, também tem um doc, né? Mas ele também é um trabalho de multiplataformas, né? Ela traz fotografias, né? Ela faz uma exposição fotográfica, ela traz, né, a videoinstalação, como, né, audiovisual, como elementos que, que, que estão ali disponíveis artisticamente para ela pensar também essa construção da identidade dela. Esse filme dela é de 2019, é um curta de 15 minutos, né, e a sinopse outros fundamentos, uma colagem de imagens gravadas Lagos, Nigéria, Cachoeira, Bahia e Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro. Mostram tanto desse conflito ativo de localização e pertencimento, que na artista se reconfigura como criação. Outros fundamentos cria pontes que conectam as cidades de Lagos, Cachoeiras e Rio de Janeiro, num percurso íntimo em busca de raízes e conexões ancestrais entre Nigéria e Brasil. E eu vou tentar passar um trechinho também. Esse aqui é o site da Aline, vou mandar aqui para vocês. O da Ana, vocês conseguem assistir o filme todo. Aqui no site da Aline, a gente consegue ver teaser. E ela apresenta um pouquinho aqui Ela tem uma trilogia de vídeos, né? Esse aqui é o Outro Fundamentos. Vou botar um trechinho e a gente fala mais um pouco. Deixa eu só mutar aqui. Na verdade, eu acho que eu vou ter que reexibir. Peraí, que eu acho que eu sei que pode ser o problema do som. Que, na verdade, acho que é compartilhar a guia, que aí vai vir com som. Vê se não é isso.
À porte, um senhor me diz: Madame, vous êtes d'où? E eu respondo: Je suis brésilienne. E ele diz: Mas você sabe que você é daqui, né? Meu olho enche de lágrima e ao mesmo tempo eu sorrio. E ele me diz: Seja bem-vinda de volta. Nesse instante, percebo que o meu maior compromisso é estar com os dois pés bem firmes. Eu percebo que a cor da terra me leva de volta pro Petrolândia, pro Granja Verde, tantos outros bairros da minha infância. Da janela do quarto do hotel eu vejo o rio, Rio Níger, Rio Preto, e eu tenho que tocar nesse rio preto, preto, Pearl, preto, Nouakchott, preto, Niamey, preto, Igbo, preto, preto, Ouagadougou, Bamako, preto, Luanda, Hausa, Malabo, Yorubá, Tuaregs, preto, Enugu, preto, Lagos, preto, 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 Soninké, preto, preto. Uma série de palavras que não deveriam ser novas, uma série de lugares que deveriam ser íntimos, uma série de histórias que deveriam ser contadas, uma nuvem, uma tempestade de areia, uma chuva tropical. Kesoha savambo havendeyam, fadawa habi hadapebo, tavada habi bohagaga, osememu. Ti, 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 ti. Inspirado por tu amor, tal vez, tal vez, tal vez. Tal vez, tal vez, inspirado por tu amor. Uma ponte de realidade fantástica. Essas sirenes são da viatura da polícia que me escolta nessa cidade de mais de 20 milhões de habitantes, para que eu possa aqui fazer essa dança que resistiu à invasão. O nome dela é Ano Bom. Dança de guerra, dança de fertilidade, dança de cura, eu coloco meu tripé
O tempo é de reza. Eu também levo meu véu azul e me coloco no espaço, junto. Me integro. Esse véu me revela o que existe de mais escondido na história que me contaram. Eu só acredito vendo com os meus próprios olhos. Eu só acredito sentindo com os meus próprios poros. Vocês ouviram, gente? Conseguiram acompanhar o áudio? Conseguiram ouvir? Sim, eu ouvi. Então, a Ana, ela faz um registro, não só com imagem e movimento, né? Se vocês observarem esse trabalho dela, né, de construção de memória, né, ele traz muitos fragmentos, né? Ele traz narrativa, a narrativa traz imagens fotográficas, né? Ela tem trechos de vídeos, né? Ela tem um fluxo, né, de imagens gravadas em diversos momentos, né? Então ela vai costurando com todos esses fragmentos, né, uma narrativa só, né, sobre essa recuperação da memória, né? Ela apresenta fotografias, ela apresenta imagens, né, que na internet, ela tem momentos que ela trabalha com a tela toda preta, né, só com algumas imagens ou a tela preta mesmo. E o áudio, né, só o som, a voz off, e é uma narrativa que ela constrói em primeira pessoa, ela se insere ali, né? Essa narrativa é conduzida pela visão dela, pela forma como ela vai experimentando as situações, né, nesse processo de viagem, né, nessa travessia. Ela junta uma série de elementos, né, audiovisuais para construir essa narrativa de si, né, essa escrita em primeira pessoa. Né, e a escrevivência é muito essa escrita em primeira pessoa, né, onde você se coloca no texto, né, onde você fala, né, a partir da sua experiência. E aqui a gente agora compartilhando o trailer de Outros Fundamentos, da Aline, que também faz esse processo, né, de travessia para resgatar essa memória. A gente vai discutir outras questões. Kábíyèsí o, ọṣẹ́ o, kábíyèsí o, ẹ ṣé o, ọlọ́run mi, ẹ ṣé, màjó ilé ọlọ́run. Màjó dáradára. Sì ni màjó
ṣe ni máa yọ ni máa jó ọ̀yà ẹ máa jó ẹ máa kọrin ẹ máa kọrin yẹ ká dúpẹ́ ó yẹ ká dúpẹ́ àrà ń sán atẹ́gùn ń fẹ́ ìjìjà kò gbé wa lọ ó yẹ ká dúpẹ́ ó yẹ ká dúpẹ́ ó yẹ ká dúpẹ́ ó ní ẹ máa fọṣọ. bó ti fọṣọ. ẹ máa fọ gómìnà ni. ẹ kọ́ mi sórí ẹ máa fọ. iṣẹ́ yẹn máa bù wá ní àwọn ẹ kọ́ mi sórí ẹ máa fọ. A Aline, ela... Deixa eu compartilhar aqui novamente o site dela, para a gente acompanhar. Ela também faz essa construção, né, de memória, de identidade, a partir de vários fragmentos também, né? Ela traz também esse... Não sei se eu mandei o site dela aqui, deixa eu olhar. Isso, está aqui no chat, né? Ela também vai costurar, né, uma série de fragmentos, né? Ela traz, né, além do Vila Bota, a última parte da trilogia, que começou com Pontes sobre Abismos, depois com Se o Mar Tivesse Varandas, e terminou com Outros Fundamentos. Com imagens captadas em Lagos, Nigéria, Cachoeira, Bahia, no Rio de Janeiro, esse projeto pretende dar conta das consequências da jornada que a artista empreendeu em busca das suas raízes. Com isso, procura-se restabelecer laços com seus ancestrais comuns, através das águas e pontes que conectam as três cidades, imaginando uma possível comunicação por espelhos que reflitam a mesma luz dos dois lados do Atlântico. E a Aline, quando ela vai para a Nigéria, né, são alguns frames, são fotografias, mas também são imagens que aparecem no doc, né, no Outros Fundamentos, no curta. E lá ela é chamada de branca, né? Ela é uma mulher negra de pele clara, né? E lá ela é vista como uma mulher branca, né? E aí ela se vê reconhecida, né, nesses rostos, né? Ela se vê reconhecida nessa origem, nessas pessoas, mas essas pessoas não se reconhecem na imagem dela, né? Então, ela tem uma busca de acolhimento, né, como a Ana Pina, ela está em busca desse resgate, dessa memória, dessa ancestralidade, mas tem aí como a gente pode pensar a partir disso, quanto que o conceito de raça, né, é muito construído, né, a partir, né, da cultura, né, da interação social, né, como que aqui no Brasil, né, ela é reconhecida, né, desse lugar, né, de ser uma mulher parda e por isso negra, e quando ela vai para lá em busca, né, de encontrar essa pertença, né, esse pertencimento, aquilo que ficou perdido, né, no processo, ela vai em busca, né, de resgatar essa memória que se perdeu, né, e nesse processo ela não encontra, né, ela encontra ali, ela se vê reconhecida, mas de volta, né, falta esse espelho, né, deles se verem reconhecidos nela. Mas é isso, ela está pensando, isso é parte da identidade dela, né, isso não quer dizer, né, se ela, não disse, não é sobre dizer se ela é negra ou não, né, é sobre construir essa identidade a partir de outro lugar, né, da experiência de uma mulher que está se entendendo como mulher negra, mas a partir de um contexto, né, interracial, de uma família que vem de uma origem, né, interracial. Então, ela está o tempo todo tensionando esse não lugar, né, onde ela se encontra, né, onde ela se vê, onde se coloca, né, onde ela se vê reconhecida, onde ela busca, né, esse pertencimento. E aí, nesse processo da sua viagem, né, nesse retorno, nesse regresso, né, ela vai lidar com essas tensões, né, não são soluções, né, ela traz questões para ela mesma pensar essa identidade, para outras mulheres pensarem também a sua identidade. Ela faz o primeiro filme dessa trilogia dela, é o Pontes sobre Abismos, que ela cita aqui no site,
que eu vou compartilhar um trechinho também daqui a pouquinho para a gente entender dentro desse contexto, né, o que ela está propondo. Um ponto sobre abismos, né, sobre a narrativa como esse lugar, né, de encontro, né, de construção, de ser, estar, de existir, né. Ela é instigada pela revelação de um segredo de família, né, e parte de uma jornada à procura de vestígios de seus antepassados. Ela viajou para áreas rurais do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Portugal e Serra Leoa, pesquisando em arquivos públicos e privados e, ao mesmo tempo, criando uma contranarrativa do que geralmente se conta sobre a forma de como as famílias brasileiras foram formadas. Com base em suas experiências pessoais, o trabalho pretende discutir questões como o racismo, as formas usuais de representação, a noção de pertencimento e identidade, uma sociedade que ainda tenta um ajuste de contas com sua história violenta e as noções românticas de sua louvada miscigenação. Então, ela vai questionar justamente esse mito, né, da democracia racial, né, de que existiria, né, esse mito fundante, né, de que existiriam na formação do povo brasileiro, da sociedade brasileira, uma harmonia entre as três raças, né, entre negros, indígenas e brancos, né? Então, esse colonizador, como se esse colonizador estivesse num papel, né, de igualdade, né, com os corpos colonizados, em um lugar romântico, né, de uma interação romantizada, né, quando, na verdade, foi um lugar de muita violência, de subjugação, de extermínio, né, e é ainda esse lugar de epistemicídio, né, que é de morte desses saberes, dessa cultura, dessa memória, de apagamento, né, de invisibilização. E ela vai discutir isso na narrativa de Pronto sobre Abismos, né, que é o primeiro trabalho dessa série. Vou colocar para a gente assistir também. Eu vejo uma mãe e uma filha. Eu vejo uma avó e uma bisavó. Elas estão unidas pela cabeça. São negras. São da minha família. Eu descendo delas. Elas não estão mais vivas, mas eu posso evocar suas imagens. Vento e bruma. No Ponte sobre Abismos, a Aline, ela vai trazer também uma voice-over, né? Essa voz que vai preenchendo, vai costurando essas imagens, narrativa. Então, ela se coloca em primeira pessoa, ela fala dessa vivência, dessa viagem. E agora, no Ponte sobre Abismo, é um percurso mais visual, assim. Né? Ela traz imagens de família, de documentos de seus familiares, né? E ela imprime todos esses documentos que ela resgata da família, essas imagens, essas fotografias da mãe, né, da avó, e ela imprime em tecidos, né? E aí tem essa presença
constante da água, né, nessas narrativas, né, dos espelhos também, porque eles refletem, são simbologias, né, para pensar essa ideia de identidade, né, de autorreflexão, né, de reflexo, de representação, de se ver naquele reflexo, naquela imagem. Então, os espelhos, a água, né, são esses lugares de busca de identidade, de autorreflexão, né, ele volta você olha para o espelho e ele devolve, né, a sua imagem, né, aquela imagem volta para você, né, então é uma representação, né, uma leitura, né, do que está ali naquele reflexo, né, então ela vai trazendo esse tema da identidade em várias camadas, né? Não só na narrativa que ela apresenta, que ela narra, que ela apresenta, né, nessa narração, mas também e nas imagens, mas também numa simbologia, né, de como essas imagens são construídas, com essa presença constante da água, do espelho, né? E a água também tem esse lugar da cura, né? Ela representa muito, né, esse lugar do mergulho, né, da imersão. Então, tem uma série de construções, né, com a transparência, né, ela trabalha com os tecidos, né, e são tecidos transparentes, né, então, onde a gente vê, né, uma imagem se misturando a outra, se borrando a outra. Eu nunca conheci o meu pai. Né, então, tudo isso Ele nunca vai, me de uma conheceu forma, como filha. né, vai poeticamente construindo O nome do meu pai essa narrativa de é memória, Enzo. né, de resgate, de registro, de investigação Enzo Pereira dessa de Souza. identidade. Enzo era o filho do patrão. A gente não vai conseguir ver até o final, Sua mãe, minha bisavó Mariana. mas eu vou colocar também o link desse trabalho aqui também. Ele está completo, disponível na internet. Vou colocar aqui no chat para vocês também verem com mais calma. Aqui mesmo no site delas, vocês podem ver a trilogia. Esse trabalho da Aline, originalmente, é uma videoinstalação em 3, com uma projeção, né? Deixa eu desligar. É uma videoinstalação onde ela projeta em três telas ao mesmo tempo, né? Por isso essa imagem dividida, né, em 3 partes. Aqui no site tem um pouquinho do que foi esse trabalho dela, né? E está disponível em vídeo, né? Aqui está a instalação, né? Foi uma videoinstalação, então ela projetou isso em telas, né? Atrás essas imagens, né? Da mãe, da avó, ela vai resgatando isso, notícias da época, parece que remetem à família, né? Essa família branca, né? Acho que do avô, enfim, né? Que ela não teve contato, que ela não conviveu, né? E que reproduz esse lugar, né? Sistemático, né? Da miscigenação, né? Por meio de violências, de mulheres, né? Muitas vezes as mulheres negras serem subjugadas, né? O corpo dessas mulheres negras ser subjugado ao dos patrões brancos, né, ao interesse desses patrões, né, como se ela pertencesse, né, como se ela tivesse, né, nem o corpo, né, pertencesse a si mesma, né. Então esse lugar de roubos e sequestro, né, dessa identidade desse corpo, por essa casa grande, né, e que depois, conforme essa história, né, conforme vai se historicamente avançando, né, como vai se reconfigurando, esses fundamentos eles permanecem, né, esses princípios vão se modificando, mas a estrutura permanece a mesma, né, então você vai ter esse lugar, né, das casas, né, das famílias, né, que é esse lugar da casa grande, sendo reconfigurado como lugar, né, desses patrões que vão empregar, né, a mulheres negras,
em contexto de responsabilidade pelo trabalho doméstico, né, pelo trabalho reprodutivo, como babás, como os empregados domésticos, e ainda, né, são lugares, né, onde essas mulheres estão subjugadas ao interesse, né, à autoridade desses homens brancos. Isso é um pouco que está construído na história dela, então essa história que ela traz, essa memória, fala muito sobre como se construiu, né, no Brasil, essas famílias interraciais, como se construiu essa miscigenação, né, não como um lugar romântico, né, mas como um lugar, muitas vezes, frequentemente, mas lugares de violência, lugares de poder, né, onde, mesmo que esse corpo negro, feminino, muitas vezes se deixasse subjugar, né, a essa autoridade masculina, não era num contexto de liberdade, né, se no contexto meu patrão, né, eu estou submetida a essa autoridade, né, então é um lugar onde essa mulher não tem escolha, né, é um lugar onde a gente tem que repensar a liberdade, né, a agência que ela tem, o poder de decisão que essas mulheres negras têm, e essas relações vão sendo construídas, né, muitas vezes nesses lugares de violência, né, de violência simbólica, muitas vezes, né, de uma violência velada, né, de um controle muitas vezes velado. E aí depois vocês deem uma olhada assim no vídeo no vídeo todo, no vídeo completo, nesse trabalho completo. E aí eu quis trazer essas duas narrativas, nessas duas construções de subjetividade, da experiência de uma mulher negra retinta e da experiência, né, de uma mulher negra num contexto de família interracial. Para a gente entender como os tensionamentos, né, mudam, né, de uma experiência para outra, né, o quanto a gente tem uma pluralidade de experiências de construção de subjetividade de mulheres negras, né, quando a gente vai falar de mulheres negras, a gente está falando de uma diversidade enorme, né, de uma infinidade de experiências, né, uma pluralidade de contextos de origens, de situações, né, a gente tem questões que são compartilhadas muitas vezes, né, experiências parecidas, né, às vezes nós vemos mais de muitas origens, né, de muitas situações. E aqui eu trago um texto da Conceição Evaristo, que a gente pode pensar também esse lugar da grafia, que a Conceição traz a partir também da memória da mãe dela, né? Então ela vai acessar essa ancestralidade, né? Essa memória familiar, para encontrar as origens da escrita dela, né? Os lugares de nascimento da escrita dela. E nasce nesse lugar do desenho como uma grafia, né? A mãe dela não é uma mulher, né, da escrita, né, uma mulher letrada, mas é uma mulher que ela vai narrando o cotidiano dessa mãe dela. A mãe dela era lavadeira, a tia também, né, e essa mãe que cria ali, né, as suas filhas por meio desse trabalho, né, de lavar para fora, né, de lavar para famílias brancas. E aí ela conta que quando a mãe dela estendia as roupas no varal, né, quando ela lavava essas roupas, né, levava as filhas ficavam ali junto, né, e aí ela, depois que ela terminava de lavar e ela botava essas roupas para secar, ela fazia um desenho no chão, né, ela fazia um desenho na terra, né, que é um gesto que ela coloca aqui, aquele gesto de movimento grafia era uma simpatia para chamar o sol, ela fazia um desenho do sol. Ela bota aqui, ó, talvez no primeiro sinal gráfico que me foi apresentado como escrita tenha vindo de um gesto antigo de minha mãe, ancestral. Quem sabe, pois de quem ela teria herdado aquele ensinamento, a não ser dos seus, os mais antigos ainda. Ainda me lembro, o lápis era um graveto, quase sempre em forma de uma forquilha, e o papel era terra lamacenta, rente às suas pernas abertas. Mãe se abaixava, mas antes, cuidadosamente, juntava e enrolava a saia para prendê-la entre as coxas e o ventre. E de cócoras, com parte do corpo quase alisando a umidade do chão, ela desenhava um grande sol cheio de infinitas pernas. Era um desenho solene que acontecia sempre acompanhado pelo olhar e pela postura cúmplice das filhas.
Eu e minhas irmãs, todas nós ainda meninas. Era um ritual de uma escrita composta de múltiplos gestos, em que todo o corpo dela se movimentava, e não só os dedos. E os nossos corpos também, que se deslocavam no espaço, acompanhando os passos de mãe em direção à página chão, em que o sol seria escrito. Aquele gesto de movimentografia era uma simpatia para chamar o sol. Fazia-se a estrela no chão. Então, dessa memória cotidiana, né, ela vai construindo, ela vai resgatando, né, essas memórias, né, soltas nessas lembranças, né, e ela vai construindo esse percurso dela com a escrita, né, porque ela gosta tanto de escrever, porque a escrita é tão importante para ela, né, e por que a escrevivência, né, porque essa escrita em primeira pessoa, que narra as experiências, que narra essas vivências, que vai trazer os personagens desse cotidiano, muitas vezes o real, né, aquilo que é documental, que é a experiência vivida, vai se misturar ao imaginado, vai se misturar, né, à ficção. Então, uma ficção que está também regada ali de elementos que ela vai tirar do cotidiano dela. Ela vai tirar das histórias que ela ouve, né, personagens que ela conheceu, que ela vai ressignificar para as narrativas dela, né, ela vai trazer para, né, então sempre adicionando elementos, né, da ficção, né, mas também trazendo do cotidiano, né, ter um diálogo direto com o que ela viveu, com o que ela lembra, com as histórias que ela acessou, que ela ouviu, com as pessoas que ela conheceu, né, e ela fala, a nossa escrita não pode ser lida como história para ninar os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Então, essa aqui é uma fotografia da Safira, né, que eu tinha comentado, né, que faz esse resgate de registros de famílias negras. Né, então, a gente está aqui pensando a escrevivência, né, esse corpo como um lugar de origem da escrita, que é o que a Conceição traz nesse texto, né, o corpo em relação com o mundo, a partir da sua relação com o mundo, né, a partir da sua interação com o mundo, a partir da sua interação com outros corpos e consigo mesmo, vai construir esse lugar da escrita, né, da escrevivência, da memória, da lembrança. O corpo, ele é ali uma grafia, né, não é só o gesto, a escrita não é só na hora de escrever palavras, né, mas todo esse corpo conta, né, alguma coisa, tem todo um gesto que é reiterado, que é repetido, né, pela mãe dela, né? Tem todo um rito ali, né, para ela construir, e esse movimento inteiro constrói esse gesto de desenhar aquele sol na Terra, né? Não é só o desenhar o sol em si, né, mas como ela faz, né, como ela repete, ela sempre reitera, né, a mesma, uma experiência similar, né, essa repetição desse movimento. Então, o corpo faz parte dessa escrita, né? Ele se expressa, né, em diversos aspectos, né? É o gesto da saia, é o abaixar, né, é o ficar de cócoras, é o escrever, né, esse desenho no chão. Então, tudo isso é escrita, né? E ela está pensando aqui o gesto como escrita, o olhar como corporeidade, como registro, como memória, né? Então, esse exercício de olhar, né, como um lugar de registro, um lugar de captura, e o reolhar, né? Porque ela é você olhar para experiências que você que está no seu cotidiano, né? Que às vezes você vive de forma até muitas vezes num automático, né? Como a gente fala, mas que são registros que depois, quando a gente resgata, a gente olha de novo para aquelas memórias, a gente vai acessar elas de um outro lugar, a gente vai ver o que antes a gente não via, né? Você vai se relacionar com essas memórias de um outro lugar, né? Se antes ela se relaciona com esse gesto da mãe como uma simpatia para chamar o sol, agora ela olha para trás e vê que nessa imagem da mãe, que ela preserva nas memórias, está a origem da escrita dela, está a origem do interesse dela pela escrita,
a origem, né, dessa escolha pela escrevivência, né, de como pensar a escrita como esse lugar de vivência. Então, essa imagem é ressignificada, e quando ela, né, anos depois, né, décadas depois, ela faz esse movimento de olhar para trás, ela acessa essa imagem com outro olhar, né, de um outro lugar, ela está ressignificada, né, ela está sendo pensada de um outro contexto, né, de uma outra experiência. E não é a mesma Conceição também, né, não é a mesma mulher que está acessando essa imagem, né, é a memória da criança que agora, nesse momento, está sendo acessada por essa mulher, né, que tem uma outra bagagem, que tem uma outra visão de mundo, que tem uma outra construção de mundo, né, mas que está acessando uma mesma memória agora de um outro lugar, né, que ela está olhando como esse lugar de origem de uma escritografia. Né? Então, ela vai pensar a corporeidade, né, esse corpo como oralidade, como experiência, né, a escrita por meio do gesto, né, dessa corporeidade, do movimento, a escrita com imagens de vivências e com memórias, né? Mas uma escrevivência imagética, eu proponho que a gente pense, né, que produz vida, que produz memória, que inventa vida, que inventa memória, que produz sentido, né, que significa o mundo. Então, esse exercício do olhar é um olhar reiterado, né? Olhar de novo, né? E cada vez que você olha, você vê de uma outra perspectiva, você vê um outro aspecto, você vê diferente. E aí a gente vai ter algumas pensadoras que vão propor que a gente entenda o audiovisual de um lugar não só de quem consome, mas de quem produz, né? Nós somos uma sociedade audiovisual que está o tempo todo produzindo, né, muita imagem, muito audiovisual, muito vídeo. A gente está o tempo todo, não só na TV, mas nas redes sociais, né, na internet, o tempo inteiro sendo impactado, sendo, né, atravessado de alguma forma, afetado por narrativas, por imagens diversas. Né? Então, é uma sociedade audiovisual, a linguagem audiovisual está naturalizada no nosso cotidiano, né? Ela está aprendida, né, no nosso cotidiano. Então, as crianças já entendem essa linguagem, né, desde muito novinho, já se relacionam com essas imagens, já se relacionam com a linguagem audiovisual. Então, nós somos também sociedade, não só da escrita, né, mas da escrita audiovisual também. Então, ela vai, a Duarte, que é essa pensadora que eu trago a citação aqui, ela vai pensar a escola como esse lugar de ampliar a competência para ver, né? Como esse lugar da educação formal ou informal, né? Como esses lugares, né, de ensino, como também, propondo também, intencionando também que sejam lugares que nos ensinem a competência para ver, que é isso, esse exercício do olhar ressignificando, do olhar, né, subjetivando aquela imagem para um outro lugar, né, de uma imagem que não necessariamente está projetada fisicamente, mas que você acessa pela memória. Né? Isso também é imagem. Né? Claro, não é produção audiovisual, mas essas imagens elas podem, né, se tornar produção audiovisual, elas podem ser incorporadas às nossas narrativas. Né? Então, essas imagens que nós trazemos nas nossas memórias, né, também podem construir narrativas, também podem ser apropriadas, né, como um arsenal, como bagagem para a construção dessas narrativas, para a construção dessa linguagem, que é o vídeo, que é o áudio. Então, do mesmo modo que uma escola ensina a competência para ler e escrever, ela também precisa ensinar essa competência para ver, né, esse exercício do olhar, que é esse exercício de interpretar as imagens, né, de olhar para elas e ver o que elas significam, né, do que elas constroem, quais são as camadas que estão presentes ali, o que a imagem por si só, o que aquela composição visual traz, né, como a Aline traz imagens reiteradas da água, do mar, dessa travessia, né, do Atlântico, das pontes. Então, ela vai trazendo o espelho como esse lugar do reflexo, onde eu vou pensar minha identidade, onde eu vou pensar minha subjetividade. Então, tudo isso está dito também na imagem, né? Não é só o que eu verbalizo ou o que está construído ali na narração, em primeira pessoa, que conta dessa história. Essa história também é contada, né, pelas imagens, ela também é contada pelo como essa imagem é construída. Né? Então, seria tarefa da escola oferecer recursos adequados
para aquisição, né, do domínio dos códigos que compõem a linguagem visual. Então, ensinar a ver, né, ensinar a pensar essa imagem, né, a reinterpretar essas imagens que nós recebemos o tempo inteiro no nosso cotidiano. Né? Mas essas imagens vão ser sempre construídas de um lugar. Né? E aí eu trago uma citação da Greta Thunberg, que é quem pode falar. Que é isso, a gente tem que entender que as imagens também são construídas de um lugar, tem sempre uma posição, uma visão de mundo, um lugar que quem constrói aquela imagem ocupa, né? Então, essa interpretação vai partir do corpo, né? Uma pessoa branca vai ter uma visão de mundo marcada por essa experiência de ser alguém branco numa sociedade branca, numa sociedade racista, né? Numa sociedade onde a branquitude é um projeto de poder. Então, a experiência dela, a visão de mundo dela vai ser impactada por estar nesse lugar de privilégio. Assim como a experiência de ser negro também vai impactar, a experiência de ser mulher vai impactar a forma como nós vemos, entendemos, né, reaprendemos ou processamos ou significamos, né, o mundo, as visões de mundo, os valores, nossos valores. Então, esse olhar, ele está sempre implicado numa posição, né? Essa pessoa que produz esse olhar, que produz essa imagem, que produz narrativas, ela está sempre produzindo a partir de um lugar específico, que é o lugar que ela ocupa, né? Não de um lugar de neutralidade, né? A gente tem que estar sempre pensando não só o contexto, mas quem é esse corpo? Se é um corpo de mulher, se é de uma pessoa que é branca, se é negra, se é um corpo de homem, né? Qual é a identidade de gênero, a sexualidade dessa pessoa. Então, tudo isso vai implicar nesse olhar que ela vai lançar sobre as coisas. Né? Não é que isso é determinante no sentido de que estamos fadados sabe, às imposições. Não é isso. Né? Nós estamos constantemente ressignificando, né, as nossas visões, aquilo que é aprendido, aquilo que é naturalizado, né, mas vai ser marcado pelas nossas experiências, vai passar pelo filtro da vivência, pelo filtro da experiência, né, pelo filtro do olhar que se construiu a partir do meu corpo, do papel, do lugar que eu ocupo naquela sociedade. Né, então, pensando em imagem, eu trouxe aqui alguns dados de uma pesquisa que saiu em 2016, feita pelo GEMA, também em parceria com a Ancine, que vai catalogar uma série de filmes, né, de grande público, né, e vai identificar raça e gênero de diretores, de roteiristas, de personagens, de protagonistas, né, de filmes de grande público, né, de filmes que foram, né, para exibição comercial, do período de 1995 até 2018. Né? E aí vai chegar quem são as pessoas que ocupam esses lugares de decisão, né? Quem dirige, quem roteiriza, né? Quem é o produtor executivo, são as pessoas que decidem sobre essa obra, né? Que decidem sobre os rumos dessa narrativa, né? Que decidem sobre o que esse filme, né, fala, como ele vai comunicar, como ele vai olhar para uma certa realidade. Então, quem são essas pessoas que estão nesses lugares de decisão na construção dessas narrativas? Né? E aqui são os diretores. Os diretores, né, essa pesquisa apontou que, em sua maioria, são homens brancos. Né? 97% do grande público do cinema brasileiro de diretores eram homens brancos. Os filmes produzidos eram homens brancos. E aí, dando continuidade aqui, quando a gente vai olhar para quem faz, para os roteiristas, quem são esses roteiristas, 92% desses filmes foram roteirizados por pessoas brancas, sobretudo homens. Né? E aí o número de pessoas negras implicadas na construção desses roteiros, dessas narrativas, né? dessas narrativas que chegam ao grande público, né? Que tem grande alcance, são de homens negros, né? Esse grande maioria são de homens brancos. E aí, quando a gente vê pessoas negras implicadas, né, como roteiristas na construção desses roteiros, são homens negros, né? Não se levantou mulheres negras
nessas obras como roteiristas, né? Então, não há uma ausência, né? E em personagens, em termos de protagonistas, né, para cada mulher preta ou parda que compõe o elenco geral dos filmes, nos anos observados, há quase 14 homens brancos. Então, para cada uma mulher preta, né, ou parda, cada mulher negra, 14 homens brancos. Para cada homem preto ou pardo, 4 homens brancos. Para cada mulher branca, a proporção é de 1,42 personagens feito por um homem branco. Então, 82% do elenco desses filmes são de pessoas brancas, sobretudo homens. E quem são... Aí a gente tem um dado que é de 5% das personagens dos filmes, né, são de protagonistas, né, dos filmes que chegam ao grande público, né, desses filmes comerciais, que têm um grande alcance, 5% são mulheres negras. Então, é um número muito pequeno, né? Nós estamos em maioria em gênero e raça na sociedade, né, como mulher negra, mas essa proporção não está refletida, né, no protagonismo que a gente vê nas narrativas audiovisuais. Então, esses 5% de mulheres negras geralmente são personagens construídos em cima de um estereótipo de subalternidade, personagens que estão associadas à criminalidade, né, ou que são representadas exclusivamente como pertencência a classes, né, de baixo poder aquisitivo, ou então elas são envolvidas, né, em condutas morais que são negativas, elas são hipersexualizadas, né, então não é uma boa representação, né, não tem uma preocupação em construir uma boa representação de um lugar humano complexo dessas mulheres, né. Então, a gente tem uma maioria feminina na população brasileira, a gente tem uma maioria também de pessoas negras, mas quando a gente vai olhar para quem faz essas obras, para quem constrói esse audiovisual, em sua maioria, um público masculino, pessoas, né, masculinas e brancas, né? Quando tem mulheres implicadas, geralmente essas mulheres são brancas, né? E maioria de homens brancos, né? Então, a gente está falando que a nossa sociedade é uma sociedade audiovisual, né? A gente está pensando aqui que nós somos uma sociedade audiovisual, mas o que isso significa dizer? Que olhar é o que está implicado nessas narrativas audiovisuais com as quais a gente se relaciona, a gente é espectador o tempo inteiro, né? Quem é que está produzindo, né, essas narrativas, né, que estão nos grandes espaços de circulação, no cinema, na TV, né, que são as que mais chegam na gente, né, com as quais a gente mais se relaciona, né, que a maioria da população vai ter acesso. Então, geralmente, é esse lugar branco masculino, né? Então, o que isso implica? Isso implica na visão, né, de mundo que está sendo passada nessas narrativas, que é uma visão de mundo branca, colonizadora, masculina, né, que está sendo construída desse lugar, né, de homem branco, que não reflete as nossas vivências, que não reflete as nossas experiências, né? Então, por isso, esse lugar da escrevivência, o lugar da construção da narrativa, ele vai estar sempre marcado pela vivência de quem constrói, né? Por mais que aquela pessoa possa estar construindo uma narrativa pensando uma vivência que não é a dele, um homem branco construindo uma narrativa sobre uma mulher negra, pobre, e, sabe, mesmo que ele não partilhe a experiência de vida com aquela narrativa, com aquela personagem, a forma como aquela história, aquela narrativa é construída, vai estar atravessada pela visão de mundo dele, vai estar atravessada pela bagagem cultural, pelas experiências que ele viveu, né? E aí eu trago uma citação da Chimamanda sobre os perigos, né, da história única, que a história única ela cria estereótipos, né? O problema com os estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que são incompletos, né? Eles fazem com que uma história se torne a única história, né? E essa é isso é a grande questão, né? Você reduzir as histórias, as representações de mulheres negras a uma história só. Né? Esse aqui é um texto da Grada que a gente encontra tradução dele na internet. Ele está no Memória de Plantação, mas tem algumas traduções, né, só desse trecho, desse artigo, como artigo, né, que é o Quem Pode Falar,
onde ela vai falar da construção de saberes, de conhecimento no espaço da universidade, no espaço, né, de se produzir, conhecido como o espaço de se produzir conhecimento, de se construir ciência, como esse lugar que também está marcado, né, como um lugar de propriedade exclusiva da branquitude, né? Porque existe uma hierarquia na construção dos saberes, existe uma hierarquia na construção do conhecimento, onde a universidade, a ciência, né, a pesquisa, o ensino, enfim, a universidade principalmente, ela está nesse lugar do topo da hierarquia, né? E qual é o saber que está nesse topo da hierarquia? Né? São os saberes populares? Não, esses saberes eles estão sendo jogados, né, para o final dessa hierarquia, né? Eles são desqualificados, eles são folclorizados, né? Eles estão nesse lugar de subalternidade, né, de um saber, né, que é classificado como popular. E esse saber, né, construído por pessoas brancas está fora desse lugar de ser o popular, né, o cotidiano, ou esse saber que é folclorizado, né? Ele está num lugar de conhecimento, né, de ciência, né, está nesse lugar de topo da hierarquia, né? Então a Grada vai falar, né, a Grada, essa pensadora, Grada Quilomba, que está tensionando, né, justamente quem fala, quem pode falar, de que lugar essas pessoas falam, né, que não é só dar voz ou ter voz, né, mas quem são essas pessoas que falam, de que lugar elas falam, né, quem é a pessoa que escuta, quem são essas pessoas, quem ouve, né, quem está nessa escuta, nessa interlocução, né, quando nós apresentamos os nossos saberes, as nossas experiências, as nossas vivências, né, quando a gente traz a nossa cultura, né, o nosso conhecimento acumulado, né, quem é esse interlocutor, né, quem é que produz essa hierarquia, quem é que está no topo, né, classificado como conhecimento, como saber, né, científico, acadêmico, né, e ela vai dizer, quando eles, né, pessoas brancas, né, esse lugar da branquitude, falam é científico, quando nós falamos não é científico, quando eles falam é universal, quando nós falamos é específico, quando eles falam é objetivo, quando nós falamos é subjetivo, quando eles falam é racional, como nós, pessoas negras, né, falamos é emocional, né, quando eles falam é imparcial, é neutro, quando nós falamos é parcial, é identitário, está localizado, né, está sendo desclassificado em alguma medida, né, então, como se eles tivessem fatos, a verdade, se fossem porta-voz da verdade, e nós tivéssemos opiniões, né, tivéssemos só a vivência, né, como se essas vivências estivessem desconectadas dessa produção de saber, dessa produção de conhecimento, né, como se nós tivéssemos só as experiências e eles, de fato, o conhecimento. Então, até quando nós falamos, né, quando a gente consegue fazer circular e ser ouvido, né, esse lugar, a gente impõe esse lugar também de falar e ser ouvido, né, a gente tem que entender quais são, como é que está sendo significado, né, aquilo, né, como é que está sendo visto, né, como é que as pessoas estão significando, em que categorias, né, elas estão classificando, em que caixinhas elas estão colocando. Que é isso, nesse lugar de hierarquia, né, nesse lugar que desqualifica as nossas narrativas, que desqualifica os nossos saberes, as nossas experiências, né, tudo que é construído, né, na oralidade. Então, não tem uma verdade objetiva, né, e científica, né, e sim, esse lugar de conhecimento ele é construído como resultado das relações desiguais, né, das relações raciais, dessa desigualdade, né, nas relações sociais que são raciais, que são de classe, né, que estão marcadas, né, pelas relações de gênero, né, então tem o tempo todo, são lugares de disputa, né, de poder. Né, então, aqui que tem um lugar de hierarquia que desqualifica, né, e a hierarquia é para isso, é para excluir, para silenciar, para invisibilizar, para deslegitimar, para desqualificar, né, é isso que a hierarquia produz. Né. Eu não vou avançar mais muito, gente, porque não vai dar tempo da gente avançar tanto como eu gostaria. Esse aqui é um artigo que eu trago do Bamba. Bamba é um professor que pensa justamente essas narrativas negras, né? Ele vai falar sobre
a construção de narrativas documentais negras, né, que são os mini documentários, né? Ele vai trazer, vai fazer uma análise, né, dessa construção de narrativas. A aula vai ficar gravada, né? Depois eu vou enviar a gravação para vocês vão poder... Eu não saí, não, é porque, desculpa, é porque, na verdade, está chovendo aqui, aí eu estou tendo dificuldade para ouvir com precisão, entendeu? Aí por isso eu estou perguntando, mas eu estou me esforçando aqui para pegar o que consigo. Tá linda, viu? Eu fico lendo aqui os slides, fico apaixonada, gente. Pode dar uma acompanhada aí né, pela escrita, e depois você consegue assistir a gravação, sim. Tá bom. Aí você vai mandar por onde? Eu vou mandar pelo e-mail. Ótimo. Vou subir no YouTube e vou mandar por e-mail para vocês. Que bom, que bom. Né, e aí o Bumble ele vai falar um pouco sobre, né, as narrativas, né, audiovisuais como esse lugar de resgate, né, das memórias, e ele vai escolher os mini documentários, né, como esses lugares contemporâneos de abordar a questão, né, essas questões em si, né, da escrita, da identidade nacional, do processo, né, de questionamento dessa identidade, desse projeto de identidade, né, de como a cultura negra é retratada, né, historicamente no cinema, na TV, né, nessas narrativas, né, de grande alcance, de público, né, então ele vai pensar sobretudo o cinema produzido pelos cineastas negros, né, afrodescendentes, que tem essa temática negra, né, que vai renovando, né, as representações, que vai propondo outros modos de representar os personagens negros, as narrativas negras, os corpos negros, as tradições populares, as memórias, né, toda essa herança de matriz africana, né, que está presente na nossa cultura, né, no nosso cotidiano, né, na sua própria forma de produzir essas narrativas, né, porque não vai ser do mesmo lugar, por mais que seja uma mesma linguagem, que é o audiovisual, não vai ser construída do mesmo lugar que um homem branco constrói, que uma mulher branca está construindo, vai ser construída de um outro lugar. Esses marcadores de identidade eles vão ser determinantes também no processo de construção dessa linguagem, dessas narrativas, de significação dessas narrativas, das representações, né, de como essas representações são construídas, que se propõem novas formas, né, de construir as representações negras, representações de famílias negras, de mulheres negras, de homens negros, né, de determinadas culturas, os personagens afrodescendentes, como essas histórias de vida são construídas, vai ser de um outro lugar, né, marcado por um outro olhar, por uma outra experiência, por uma outra vivência, por um outro conhecimento, por uma outra cosmogonia, né, de saberes, né, de saberes ancestrais, populares, seja impactado pela oralidade, não só pela escrita, né, pela vida comunitária, né? Então, ele vai identificar um desejo de narrativizar, né, nas experiências de escrita audiovisual desses jovens negros, né, desses homens e mulheres negras que vão acessar, né, a escrita audiovisual com o advento, né, do vídeo, do ingresso, né, na universidade. Então, ele vai identificar um desejo de documentarizar a realidade, né, as populações negras e afrodescendentes, portanto, elas são tomadas como um objeto de discurso a partir de uma diversidade de questões, né? Por fim, são cineastas que procuram situar seus filmes nas antípodas do cinema etnográfico, né? Então, é esse cinema que quer se entender, né, a partir desse lugar da cultura, da representação, da vida em comunidade, né, da memória, das lacunas, né, esse passado escravocrata brasileiro deixou na construção das nossas identidades, na construção das memórias, né? Então, esses documentários surgem num contexto em que há uma intensa discussão sobre a implementação também de políticas afirmativas, né? Tem o advento do vídeo, tem, né, essa implementação das políticas afirmativas nos editais, nas universidades. A gente não pode, né, também achar que a gente acessa esses lugares que a gente ainda não está acessando em plenitude, né? A gente não está sendo excluído, né, desses processos de construção de narrativas
hoje, né, a gente ainda é um campo em disputa, né, mas é um campo onde a gente está tendo, né, a nossa imersão, a nossa abertura, onde a gente está se inserindo também, onde a gente está brigando também por construir o cinema, esse cinema negro, né, esse cinema comprometido com as narrativas em diáspora, afro-brasileiras, né, por diretores, né, afrodescendentes, que muitas vezes vai se apropriar do formato do curta-metragem, né, porque é um formato, né, mais barato, ou do doc, que é um formato mais acessível, né, também da ficção, mas muitas vezes do documentário, né, como trouxe aqui essa série de narrativas que a gente assistiu, né, por quais a gente passou, que são todas documentais, mas que também, no documentário, também tem muito, né, da ficção, tem muito da representação, tem muita simbologia, tem muitos, né, signos, né, para a gente interpretar ali também, né? Não é simplesmente, eu vou filmar a realidade, vou ligar a câmera, vou filmar a realidade aqui, sim, aqui, pronto, aqui é a realidade, é um fato, não, ali tem o nosso olhar, né? Isso passa pela nossa interpretação, né? Então, nunca é só sobre documentar a realidade, também é sobre ficcionalizar a própria realidade, também é sobre se autoficcionar, né? Quando a Aline Mota, quando a Ana Pia, elas estão construindo essas narrativas, elas estão construindo narrativas autobiográficas, estão se autoficcionalizando, né? Estão autoficcionalizando a própria história, né? Então, elas estão, não é que signifique que ali é uma história inventada ou criada, mas elas estão significando determinados fatos ou informações que estão ali perdidos por esse passado, né, ou desconectados, e elas estão ali fazendo conexões, elas estão fazendo interpretações, da forma como elas costuram essa narrativa é o ficcionalizar, né, é o construído, né, não é algo que está dado, que está presente, né, na sociedade, pura e simplesmente, né, que está presente ali na realidade, pura e simplesmente. É algo que é processado, que é significado por um olhar, por uma experiência de vida, né, por um corpo que tem um lugar no mundo, que ocupa um determinado lugar, né? Então, esse aqui é o nome do artigo, né, do Bamba, é o campo discursivo dos mini documentários sobre a condição diaspórica no cinema brasileiro. Aqui eu trago um pouquinho da mini bio, né, do Bamba, do Mohamed Bamba, ele é da Costa Malfim, ele viveu muitos anos aqui no Brasil, né, tem um site que é o memorial, esse está aqui, o acervo memorial, com os conteúdos, artigos, livros, diversos conteúdos, né, que ele produziu, estão reunidos nesse site em memória dele, né, então tem esse memorial. Deixa eu até, vou jogar aqui o link para vocês poderem acessar, dar uma olhada depois, com mais calma nos textos. Cadê? Mas a gente avançou um pouco, né, do horário, a gente também não começou exatamente no mesmo horário, né, a gente começou era 4h15, né? Eu vou fechando por aqui, gente. Mas eu vou deixar aqui uma tarefa, e aí quem quiser fazer pode sentir à vontade, assim, para a gente fazer. Eu gostaria que vocês assistam depois esse filme aqui da Safira, que é aquela realizadora que eu comentei, que faz esse resgate de memória, que é o Vimeo. Eu posso mandar todos esses links para vocês depois pelo e-mail, né, para salvar aqui o chat, para a gente não perder esses links aqui. E aí o que eu vou propor é que vocês assistam esse filme da Safira. Ela traz no início, ela traz uma imagem, que é a imagem geradora, né, da narrativa, que desperta, né, a fotografia que desperta, né, que é esse disparo, né, para a construção da narrativa, e ela traz uma poesia da Conceição Evaristo, que vai falar dessa ancestralidade, né, do que significou a voz das nossas ancestrais, né, a voz de ancestrais num passado mais distante, num passado mais recente,
né? E o que é esse devir, esse futuro, que é essa nova geração das filhas, né, e filhas de mulheres negras, o que elas estão construindo, né, esse sankofa, né, de olhar para esse passado para projetar, né, e construir vida, né, novos saberes, novas invenções de mundo, novos projetos de mundo, né, de mudar, de repensar, né, como as coisas estão construídas na sociedade, estão, né, não tem nada dado, né, nada definitivo, então a gente pode reconstruir, a gente pode significar de outros lugares, né, então essa poesia da Conceição fala, né, um pouco sobre isso, né, sobre ancestralidade, né, para mirar o futuro, e o Travessia é um curta que parte desse lugar de uma memória, né, que a Safira fala, é um projeto que eu realizei, que a partir da memória estilhaçada, né, fruto do apagamento histórico da população negra no Brasil. Por eu ser agora uma mulher negra com uma câmera na mão e muitos sonhos no peito, que o curta se fez. Foi no gesto de garimpar fotografias de mulheres negras nas feiras de antiguidade do Rio de Janeiro que encontrei a fotografia que abre o filme. Todas as fotos que encontrei nesse espaço provinham de álbuns de famílias brancas. Logo, elas refletiam esse apagamento das pessoas e famílias negras. E aí, essa que é a imagem geradora, né, que a Safira está falando, ela reconstrói essa imagem, né, no curto, ela reconstrói essa imagem aqui, a partir dessa fotografia, ela pensa o Travessia, e aí eu proponho um exercício, né, que é que vocês escrevam uma carta em primeira pessoa, né, isso vocês vão fazer depois da oficina, né, vocês podem me mandar depois, quem quiser fazer, quem se sentir à vontade, mas é um exercício que vocês também podem levar para a prática, né, da prática educativa, né, para quem trabalha com grupos, né, ou com jovens, ou na escola, enfim, grupos de mulheres, esses exercícios vocês podem também levar para esses contextos, né, comunitários, que é escrever um texto em primeira pessoa, de 1 ou 2 parágrafos, né, uma breve carta afetiva para alguém que você ama, que você admira, que está longe de você ou que já partiu. Né? Então, você acessar essa memória da sua ancestralidade familiar, né, ou esse lugar de afeto de um amigo, ou talvez de uma figura de uma mulher que você admira, né, que não necessariamente faz parte da sua família, mas uma mulher negra que você admira, né, enfim, um ancestral, uma figura que é uma referência para você, né, que está no lugar de referência. Esse é o primeiro passo, escrever esse textinho. Né? Depois vocês vão gravar esse textinho, que pode ser por um gravador do celular, por áudio do WhatsApp, né? E vocês vão acessar vídeos ou fotografias do acervo familiar de vocês ou da própria internet. Vocês podem buscar, né, no acervo pessoal ou na internet e construir essas imagens junto com esse áudio, com esse texto que vocês escreveram, como se fosse um filme carta. Então, vocês vão olhar para imagens que vocês já estão acostumados com elas, que são as imagens, as fotografias de família, né? Vocês vão olhar para essas imagens comuns, já muito conhecidas, que talvez vocês já tenham visto diversas vezes, mas vocês vão olhar para elas agora de um outro lugar, com outro olhar. Então, vocês vão fazer essa experiência de olhar de novo, né, para ressignificar essa relação de afeto com essas imagens, para ressignificar o que essas imagens representam. Né? Então, vocês vão pensar audiovisualmente essas imagens do cotidiano, da família, né, das memórias de vocês, e aí construir a partir delas uma linguagem audiovisual. Pode ser fotografia, pode ser um vídeo, pode ser coisas que estão na galeria do celular, pode ser imagens que estão impressas, que vocês podem fotografar ou digitalizar, né? E aí vocês vão construir essa narrativa, né, a partir desse material de arquivo pessoal,
Então, pode ser do álbum de família de vocês, digital, físico, vocês vão se apropriar desse material e olhar para ele de um outro lugar, construindo, né, esse filme carta. E aí eu proponho que vocês escolham uma imagem geradora, né, que seja o disparador dessa narrativa. Né? Então, se você vai falar da relação com um avô, com uma avó, né, que uma imagem de vocês, ou da relação de vocês, ou de algo que vocês estiveram junto, que vocês faziam junto, não precisa ser uma imagem que vocês construíram junto, mas que significa alguma coisa nessa relação, que ela seja disparadora dessa carta, dessa narrativa que vocês vão escrever. Né? Quem quiser se lançar no desafio, vai ser muito bem-vindo, acolhido por mim. Eu vou amar receber, responder, trocar. Eu vou criar um grupo para a gente, com os contatos que vocês mandaram lá. Né? Eu só queria comunicar primeiro, né? Até para não... São tantos grupos que a gente é colocado, né, nesses dias, né, ultimamente. Então, enfim, tem que primeiro saber se as pessoas querem estar, né? Mas eu vou colocar, assim, vou criar um WhatsApp, vou mandar esses links lá para vocês terem salvos, e aí depois eu também vou compartilhar de novo o exercício, e aí vocês podem mandar por lá, a gente pode trocar pelo grupo ou no individual, né, e fica ali um espaço de troca para a gente, né, continuar em diálogo. Quando a gente cria mais um grupo, mas seja um espaço, né, de troca afetiva ali para a gente construir também outros saberes, né? Pode falar, Mitch. Kézia, na verdade, eu queria te agradecer, eu fiquei aqui maravilhada, né? Eu já conheço bastante, assim, eu fiz curso de narrativa negra, né, na FLUP, já fiz muita formação, já nem preciso contar aqui. Mas eu também já participei muito dos festivais do Zózimo Bubu, no Rio de Janeiro, né? Porque eu fui fazer mestrado no Rio, passei 2 anos aí. Então, pude vivenciar, né? Rio tem muito dessas oportunidades, né? Para poder você acompanhar arte, produzir arte, trocar informações com outras pessoas. Eu também sou da UF, né? Fiz direito na UF, então eu estou muito, muito feliz de te encontrar aqui nesse momento, né? E queria muito te agradecer, né, pela simpatia, né, pelo carinho na produção dos materiais, pelas referências que você nos trouxe. Muitas eu não conheço, mas eu sou muito, muito fã daquele documentário da Jurema, não tem? Da Jurema? Jurema, não. É um nome semelhante a esse. Da senhora, olha, você vai saber. É um mini-doc da... Estou esquecendo o nome dela, mas ela também é advogada, hoje está em São Paulo, na política. A Jurema Werneck? Não, não é Jurema Werneck. O documentário que é dela, não. A Jurema não é a Jurema Werneck. O documentário que é dela, aquele documentário que conta a história de uma senhora, da solidão da mulher negra. É nome semelhante. Jurema. Não é Jurema, é outro nome. Se alguém lembrar aí, por favor, fale. Mas o documentário conta a história de uma mulher negra, idosa. Sim, a Viviane. Viviane, isso, a Viviane, grande amiga, meu Deus do céu. E ela é a tutora quer dizer, do trabalho, né, do Zózimo no Brasil, né, e no mundo. Então, a Viviane fez esse documentário, eu amo muito, assim, esse documentário, a forma como ela produziu, né, e é uma referência para nós. Claro, todo mundo fala da Viviane, né, então, eu acho que é uma outra referência de mulher negra, né, que produz cinema de uma forma muito constante, né, o trabalho dela, tanto na Bahia como em São Paulo, como no resto do mundo. Na África, né, ela também faz trabalhos na África. Sim, então, quem não conhece a Viviane, também acho que é muito interessante conhecer o trabalho da Viviane. Além disso, eu queria
acompanhar também o seu trabalho, sabe? Aí na UF, no Rio, em outros espaços, se você puder também indicar os trabalhos que você já fez, né? Se tiver link, puder disponibilizar para a gente, isso também seria muito positivo. A comunidade, ela tem produzido, né, esses documentários a partir da memória, e tem sido muito importante para a gente acompanhar experiências de produções, até porque a gente optou por fazer documentário, porque é a linguagem que melhor conta as nossas histórias, sem uma necessidade de um roteiro tão fechado, né, de um roteiro tão construído, né, assim, engessado, e permitir também que essas vozes, elas tenham autonomia para poder ecoar, né, essas vozes de mulheres negras, e são filhas da Yaya, né, então a gente está pensando como contar a história dela a partir dessas vozes, né, são muitas pessoas que estão envolvidas nesse projeto, e eu fico, assim, muito maravilhada, né, que mesmo distante eu consiga participar desse processo todo. Agradeço muitíssimo aí a sua ajuda, porque isso vai nos possibilitar ampliar conquistar outros espaços também de formação que dê possibilidade para a gente estar preparando os jovens da comunidade, né? Você viu ali que tem meninas muito jovens, né? Acompanhadas das mães, pode ficar tranquilo. Então, tem meninas muito jovens, mas que têm um potencial incrível, né? E que o cinema pode ser um espaço, né? O audiovisual, nem falo do cinema em si, mas o audiovisual, numa forma mais ampla, pode ser um espaço para elas também de produção e de trabalhos, ok, futuros. Gratidão aí por Imagina, tudo. eu que agradeço. Valeu. Eu agradeço vocês também por terem, né, pela confiança, pelo espaço aqui de troca. Eu vou também acessar o canal, já estou aqui inscrito, vou conhecer um pouco mais, né, do trabalho que vocês estão realizando, né, me coloco à disposição também para trocar, para a gente, né, falar sobre os projetos. Esse lugar da arte e educação é um lugar que me encanta muito, né, eu me sinto muito bem, assim, fazendo, né, o audiovisual com esse fim de formação, né, para a gente viabilizar mesmo, né, outros olhares, outras narrativas, né, outras visões de mundo, para a gente descentralizar, né, o que é como está tão concentrado esse audiovisual, essa produção de narrativas que chegam no grande público, elas estão muito localizadas, né, nas mãos da branquitude, né, nesses lugares de poder, né, de quem ocupa esses lugares de poder. E eu acho que poder, né, ter essa troca, né, é um momento da gente significar também, né, representações negativas, de a gente, né, romper com elas, a gente construir outros lugares possíveis, outros olhares, né, por isso me deixa assim muito bem, assim, muito terapêutico quase, sabe? Que eu acho que enquanto a gente vai olhar para o mercado, a gente vai ver um processo, né, muito mais focado no resultado, né, nos lugares, né, de formação audiovisual, né, nos espaços comunitários, é um trabalho muito mais focado no processo, né, no que a gente aprende nisso, né, nas trocas que a gente estabelece, né, então vai muito além, né, de ter só um resultado X, né, ou Y, mas o que que favoreça trocas, né, que favoreça aprendizado, né, que nos traga ganhos, né. Isso, vão receber o certificado, sim, eu vou produzir nas próximas 2 semanas, então daqui a 2 semanas eu estou enviando para vocês. A princípio vai ser o nome que está ali nos formulários, né, se alguém quiser corrigir algo, né, enfim, que me passe a informação, mas eu vou mandando e-mail também, se tiver algum erro, vocês me comuniquem, tá bom? Alguém mais quer falar? Né, estou caminhando para a gente fechar também, mas se vocês quiserem, tiver alguma questão, alguma dúvida... Vou lembrar que o nome do documentário é Dia de Jurema mesmo, eu só não lembrei o nome do...
Agora que eu lembrei, dia de Jurema, não é isso? Jerusa, é de Jerusa. Jerusa. Nossa, dia de Isso. Jerusa. E eu tô Um na dia de Jurema na Jerusa. cabeça. Isso, Jerusa. É, Jerusa. Obrigada, lembrei. Ele está disponível no YouTube, é um curta muito bacana, assim, também. Ela depois, né, fez o longa também, Um Dia com Jerusa, que está disponível em algumas plataformas. Também é um trabalho muito bacana que a Viviane, né, faz de formação, né, com roteiro, voltado, né, para mulheres negras, para narrativas negras também, para mulheres e homens negros e para as narrativas negras. Para mim é um prazer, gente. Eu gostei muito de estar com vocês, passar essa tarde. Eu agradeço pela partilha, pela confiança, por estarem aqui, né? Quem não pôde ficar até o final, mas quem ficou também, muito obrigada. Eu vou terminar aqui a gravação e queria agradecer mesmo, né? Se tiverem alguma questão,